Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, glória a Deus. Deus abençoe vocês que estão acompanhando, que estão inscritos neste canal. Glória a Deus. Enfim, novamente Deus me deu a oportunidade de estar vivo, né? Estar hoje aqui lendo dois capítulos da palavra com vocês, né? Então, esse privilégio aí, honra e glória do nosso Senhor. Enfim, hoje eu estou aqui para ler o capítulo 20 e 21 de Primeira Crônicas aí, né? Então vamos fazer uma breve oração e vamos estar dando uma meditada nesses dois capítulos. Enfim, então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença para nós podermos aprender um pouco de Ti, Senhor. Nos orienta, Senhor, com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. No capítulo 20 fala bem assim, ó. Na primavera seguinte, na época em que os reis saem à guerra, Joabe conduziu o seu exército até a terra dos amonitas e a arrasou. Enquanto Davi ainda estava em Jerusalém, Joabe cercou Rabá. A capital atacou-a e a deixou-a em ruínas. Davi tirou a coroa da cabeça de Maloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade, e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas de ferro e machados. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém, né? Então, para a gente entender aí, nesse contexto, que Davi aí arrumou uma coroa, né, de Maloque, né, que nem a gente viu ali, e colocou na cabeça, né? E essa coroa é bem provável que era bem pesada, que nem a gente viu ali, tinha aí cerca de 30 quilos aí de peso, né? No versículo 4. Houve depois disso uma guerra contra os filisteus em Gézer. Naquela época, Sibecai de Uzate matou Sipai, um dos descendentes dos Refaíns, e os filisteus foram subjugados. Noutra batalha contra os filisteus, Elaná, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses eram descendentes de Rafa em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados, né? O que eu entendo que esse contexto aí desses descendentes de Rafa, né, então eles eram gigantes, né? Eram homens de alta estatura, né? E guerreiros, né? Enfim, por isso que é bem provável que ele traz aí como um respaldo, né? Para mostrar que os guerreiros de Davi, por baixas estaturas, eles conseguiam, digamos assim, ganhar a luta contra eles, né? E derrotar eles, né? De fato, era isso que acontecia, né? Então, se a gente for olhar no início lá, também tinha gigantes, né? No início lá. Enfim, esses gigantes, bem provável que vem vindo de geração e deu no que deu, né? Até Golias aí, que nem a gente viu o contexto, né? Ele era muito grande, né? Então era um lutador guerreiro que naquela época tinha pessoas de alta estatura, né? Enfim, até hoje, se a gente for analisar, tem jogadores de basquete aí que são muito altos, né? Pessoas aí que fazem esportes, né? Enfim, era esse o comentário que eu queria fazer a respeito dessa descendência de Rafa, né? Enfim, no capítulo 21, a gente vai ver ali que aqui ela vai falar sobre Satanás, né? Que levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um censo, né, contra o povo, né, a estar fazendo uma contagem aí, né, de acordo com que Deus não necessitava, né, dessa situação de estar contando quantos guerreiros tinha ali, né, e Davi acabou sendo induzido aí, e por mais que Joabe tinha falado para ele não fazer desta forma, ele acabou fazendo e acabou dando muitas pessoas acabaram morrendo, né. Enfim, então vamos lá no capítulo 21. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: Vão e contem aos israelitas desde Berseba até Dan
e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu que o Senhor multiplica o povo dele por 100. O rei, meu senhor, não são, porventuras, todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Né, para a gente entender que Joabe ele já tinha um discernimento a respeito dessa questão aí, né, que não era aprovada por Deus, né? Mas a palavra do rei prevaleceu, e de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém, né? Então, o que eu entendo aí que Davi agiu de iniquidade, né? Iniquidade é legislar em causa própria, né? Então sabia, foi instruído, né? E falou, não, eu vou fazer de qualquer jeito, né? Então vai ter um preço a pagar, né? E Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecia absurda. Esta ordem foi reprovada por Deus e por isso ele puniu Israel. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura, né? Enfim, aqui a gente vai ver o contexto aí que tem uma situação para ser paga, né? Então, às vezes até a pessoa fala, não é pecado, ou é pecado, e aí quer ser, digamos, quer sair ileso da situação, mas a gente vai ver aí que o pecado traz aí umas chibatadas, né? O Senhor disse ao Gade, o vidente de Davi, vá dizer, então Davi disse, pequei gravemente o que fiz, agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura, né? Então, digamos ali, ele achou um absurdo, uma loucura o que ele fez Davi, né? O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi, vai dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou dando a você 3 opções, escolha uma delas e eu a executarei contra você. Gade foi a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguindo pelas espadas deles, ou 3 dias de espada do Senhor, isso é, 3 dias de praga com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu, é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens, né? Enfim, Davi já sabia que se caísse na mão de pessoas, né? E até hoje, né? Se a gente analisar bem, é melhor a gente ficar na mão do Senhor do que ficar preso aí com homens, né? Querendo fazer justiça em cima da gente. E aqui a gente vai ver que ele prefere ficar na situação de Deus, né? Então que Deus faça conforme ele aprova, né? Porque o Senhor ele é misericordioso, né? E pessoas não têm misericórdia alguma. O Senhor enviou assim uma praga sobre Israel. E 70.000 homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de fazer a catástrofe e disse ao anjo destruidor, pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com a espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então, Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se com o rosto em terra. Davi disse a Deus, não fui eu que ordenei contar o povo? Fui eu quem pequei, que fiz o mal, mas esses não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá, e em obediência à palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando o trigo,
Virando-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi, e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi com o rosto em terra. E Davi lhe pediu: ceda-me o terreno da sua eira, para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi: considera o teu, que o meu rei e senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para os holocaustos, o debulhador para servir de lenha e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso eu dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 7,2 kg de ouro pelo terreno, e Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocaustos. O Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Nesta ocasião, viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna, o Jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios ali. Naquela época, o tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera no deserto, e o altar de holocaustos estavam em Gibeon, mas Davi não podia consultar a Deus lá, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor, né? Enfim, aí termina a nossa leitura de hoje. E a gente entende aí que para frente a gente vai ver que o templo ali, né, foi construído bem nesse território aí, nessa Araúna aí, né, que a gente viu aí. E Araúna, né, o Jebuseu, a eira de Araúna, onde que foi feito o templo ali que Salomão levantou, né? Então, era esse o comentário de hoje, era esse nossa leitura. Um grande abraço, fiquem com Deus e até as próximas aí. Até mais!